Olá, para quem não me conhece, meu nome é José Ayrton, sou consultor da qualidade e instrutor de treinamento pela Sirius Quality. O tema de hoje é sobre rastreabilidade. Você conhece rastreabilidade? Sabe como funciona? Espere um pouco que você vai ficar sabendo. Mas antes, eu peço um favor para você. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe seu like, seus comentários, compartilhe o vídeo e acesse o sininho para que eu possa trazer vídeos novos como este. Agora vamos para a nossa tarefa. O que eu vou falar aqui sobre rastreabilidade independe da norma no qual seu sistema de gestão é certificado. Porque o conceito de rastreabilidade não muda, seja qual for a norma. O que muda é alguns requisitos específicos de cada norma, seja ISO 9001-2015, seja ISO IEC 17025, IATF 16949 e assim por diante. Eu vou passar alguns exemplos para que vocês passem a conhecer um pouco sobre rastreabilidade no produto e rastreabilidade no equipamento ou instrumento de medição. Agora vamos para os nossos slides. A rastreabilidade nada mais é do que o caminho percorrido por um produto ou objeto do início ao fim de um processo. Seja processos industriais, ou seja, na indústria, processos administrativos, ou seja, na administração, processos comerciais, ou seja, no comércio, processos policiais, ou seja, na investigação ou na abordagem de um indivíduo, e processos judiciais. Não importa onde, a rastreabilidade é utilizada em todos os tipos de processo, quando aplicável. Ou seja, é o passo a passo do processo, em sua sequência, operação por operação, do início ao fim do processo. Exemplo de rastreabilidade no produto. Devido grandes dúvidas surgidas em alguns casos sobre como documentar a rastreabilidade de um determinado produto ou de um determinado equipamento, eu resolvi descrever um pouco sobre rastreabilidade no produto e no equipamento e colocar alguns exemplos, como este aqui. A rastreabilidade de um produto é diferente da rastreabilidade de um equipamento, porém o conceito é o mesmo, pois o produto em um processo envolve produto, MP, matéria-prima e componentes, e seus fornecedores, quando aplicável, além do operador do processo, etc. E todos devem estar amarrados em um mesmo número de lote-chave do processo para poder recuperar seu histórico em caso de necessidade. Então, por que eu resolvi colocar esta nota? Porque é importante que todos os dados do registro de lote
estejam alinhados para poder recuperar em caso de necessidade. Que nem aqui eu coloquei esse registro aqui, registro de lote. Aqui tem número do lote-chave, é o número do lote que marca aqui. Data que foi gerado o lote. Cliente, código do produto, que deve estar alinhado sempre ao lote. Turno A, B e C. Mudou o número, mudou o turno, muda o número do lote simultaneamente. Tipo, código da MP, que é matéria-prima e componente. Número do lote da matéria-prima, barra componente. Número do certificado da MP, matéria-prima, barra componente. Fornecedor da matéria-prima ou componente. Visto o nome dos operadores do processo. Então vamos aqui. O lote-chave passa a ser esse lote que é gerado no momento que entra um determinado produto em produção. Na verdade, esses números já tem que estar descrito em algum lugar, como essa folha aqui, quando ele vai entrar em produção. De repente, a pessoa poderia incluir aqui o nome da OS, da ordem de serviço também, seria muito importante, para amarrar mais ainda. E aqui começa 001.0825, é o número do lote. Data 1/8/2025. Cliente fictício XYZ. Código do produto PL 002/2019. Turno A. O tipo é uma placa. E o código da MP ou matéria-prima é M001.2025. Se fosse em um mesmo produto, fosse matéria-prima e componente, teria que ser anotado aqui os dois. Número do lote da MP barra componente 001.07/2025. Número do certificado da MP barra componente C01.07/2025. Fornecedor ZY. O operador do turno A é José. Operador do turno B. Número do lote 002.08/2025. 01/8/2025. Cliente é o mesmo, XYZ. O código do produto é o mesmo, PL 02.2019. Turno B. O tipo, código da MP barra componente são os mesmos. Placa M001.2025. Número do lote da MP. Aqui continua o mesmo, 001.07.2025. Número do certificado da MP, que é matéria-prima barra componente, C0107/2025. Continua o mesmo número, porque é o mesmo lote de matéria-prima ou componente. Fornecedor ZI, visto barra nome, João. João é o operador do turno B. Vamos agora para o turno C. O número do lote 003.08/2025. Data 1/8/2025. Cliente XYZ é o mesmo. A peça é a mesma, PL 00. Turno C. O código, aqui é a mesma coisa, o código da MP barra componente é
é o mesmo placa M001-2025. Observe que o número do lote da MP matéria-prima barra componente aqui já mudou, 002.07-2025. Mas o lote-chave mudou porque era o turno C. Se fosse no mesmo turno, mas mudasse a matéria-prima ou o componente, teria que mudar o número do lote também, do lote-chave aqui. E aqui o número do certificado, como mudou o lote de matéria-prima barra componente, mudou também o certificado, C02.07-2025. O cliente é o mesmo, o fornecedor é o mesmo, ZI. E o visto nome operador já mudou também, é juvenil, o operador do turno C. Então, quer dizer, todos os dados têm que estar amarrados ao lote-chave, que é o lote principal, que amarra todos. Aqui poderia ser incluído uma coluna da ordem de serviço, que amarraria a cada número de lote, ou matéria-prima, que amarraria ao lote central aqui. Poderia ser incluído uma coluna da ordem de serviço, OS. Então, quer dizer, essa é uma maneira de fazer um documento de rastreabilidade dentro da empresa. Muitas empresas colocam um livro, onde vai riscando essas linhas e já fazendo os registros do número de lote. E aquele livro, quando encher todos, ele é arquivado. Ele vai para o arquivo morto ou em algum arquivo onde ele possa ser recuperado. Tem empresa que faz isso. Registra esse relatóriozinho em um livro. Aqui é o código do documento do sistema de gestão. Então, quer dizer, aqui é uma forma de fazer um documento de rastreabilidade. E qual a importância da rastreabilidade? Para quem já ouviu falar nos recall, quando dá um problema de uma peça, de um veículo em campo, e a empresa montadora daquele veículo, ele coloca um sinal de alerta. Carros modelo tal, ano tal, a peça tal tem que ser substituída. E dá um prazo, geralmente, para todas as pessoas que compraram aquele carro, naquela data e daquele modelo, vão às concessionárias para substituir a peça. E é dessa forma que eles conseguem recuperar os históricos, porque foi baseado no histórico da empresa ou fornecedor que forneceu a peça para a montadora. Daí a importância da rastreabilidade do processo de produção. Nos mercados, que é no comércio, é a mesma coisa, o sistema de rastreabilidade é o mesmo. A forma de fazer ou documentar aquela rastreabilidade pode ser um pouco diferente, mas o conceito é o mesmo. Que nem um produto está na prateleira. De repente, uma pessoa compra aquele produto e uma pessoa passa mal, porque comeu aquele produto. O que vai acontecer? É feito os exames da pessoa, o que ele comeu naquele dia, é identificado através da embalagem o código daquele produto. O mercado ou o comerciante é notificado que ele deve recolher todo aquele tipo de material ou daquele produto das prateleiras. A empresa fornecedora daquele produto para o supermercado também é notificada para brecar o estoque daquele produto. Aí, daquele todo processo, como aconteceu numa época numa cervejaria em Minas, de um produto. É um exemplo de rastreabilidade. As pessoas conseguem tomar as ações através da rastreabilidade do produto.
para evitar o mal maior. É dessa forma que a gente entende a rastreabilidade. Exemplo de rastreabilidade no equipamento, instrumento de medição. Já no equipamento e ou instrumento de medição, envolve somente o equipamento e ou instrumentos de medição e seus dados históricos têm que estar alinhados para serem recuperados. Na época que eu elaborei essa planilha, eu já pensei na rastreabilidade, que muitas vezes algumas empresas elaboram um controle de equipamento, medição e ensaio, plano de calibração, mas esquece da rastreabilidade, só menciona só os dados principais para controlar as calibrações. E isso eu acho um erro. Dessa forma, eu me preocupei com a rastreabilidade do produto ou do equipamento. Eu me preocupei com a rastreabilidade do equipamento ou instrumento de medição. Que nem aqui eu coloquei o item, o equipamento, uma coluna para o equipamento, o modelo do equipamento, o fabricante do equipamento, a faixa de indicação do equipamento, a resolução, que é a precisão do equipamento, a faixa de medição do equipamento, porque muitas vezes o equipamento tem uma determinada faixa de medição, mas a empresa não usa toda ela. E muitas vezes, às vezes devido ao custo, a empresa só manda calibrar até um determinado ponto do equipamento. Mas nem sempre isso acaba ocorrendo, porque chega no laboratório, o laboratório calibra o equipamento até a última faixa. Frequência de calibração está aqui, data de calibração, data da próxima calibração, características do equipamento, batente, encosto, orelha e vareta no caso do paquímetro. No caso do micrômetro é dimensional, que ele faz aquelas medições dimensionais, longitudinal, paralelismo e planicidade nas faces das pontas. Aqui o desvio, depois da calibração é anotado aqui, caso tenha ocorrido algum desvio. Aqui o limite de erro em milímetro, que é marcado aqui nessa coluna. Para cada equipamento tem um limite de erro, que é definido através de análises técnicas pelo departamento da qualidade ou pela pessoa responsável. O número do certificado de calibração, porque cada calibração muda o número do certificado. E o certificado dos padrões, que de acordo com o tempo de validade do certificado padrão, às vezes muda também. É por isso que a empresa dona do equipamento tem que ficar atento. Se guardar um certificado de padrão no arquivo fora do prazo de validade, pode gerar não conformidade em épocas de auditoria. Se quando ele calibrou esse equipamento estava dentro do prazo de validade, menos mal, mas mesmo assim ele toma uma não conformidade até um ponto de melhoria, porque assim que vencer o certificado dos padrões, mesmo que ele tenha calibrado na data correta, ele tem que pedir outra cópia para o laboratório de um certificado dos padrões atualizado. Aqui o usuário, aqui no caso está o controle de qualidade, e aqui o responsável, que é o José. E assim por diante. Agora vamos para a parte principal. O que amarra o equipamento é a marca, o fabricante e os certificados do equipamento e dos padrões.
além do histórico que é marcado no próprio documento, que a gente vai ver no próximo slide. Aqui tem alguns equipamentos aqui, ó, que eles estão aguardando manutenção. Tem outro que ocorreu extravio, ele está sinalizado. Tem alguma sinalização que marca que não requer calibração, ou é calibração interna. E o outro, verificação orientativa. Deve ser algum equipamento que ele serve para orientação, mas a medição é feita com outro equipamento. E assim por diante. E aqui uma nota do item 7.5, controle de equipamento e monitoramento de medição, da norma ISO 9001-2015, que é anotada nesse campo. E aqui uma nota: todo o processo produtivo deve ser monitorado desde o seu início até a expedição do produto. Assim, deve haver um plano de controle conhecido como plano de calibração. A organização deve determinar o monitoramento e a medição a serem realizadas e o equipamento de monitoramento de medição necessário para fornecer evidências da conformidade do produto com os requisitos determinados. E aqui a norma já menciona que deve haver uma rastreabilidade. Isso é muito importante. E aqui uma legendinha que eu criei: calibração aprovado, em verde, R reprovado, em vermelho, próxima calibração, em laranja, não requer, ou calibração interna, amarelo, verificação orientativa em azul. Agora vamos para outra parte do histórico do equipamento, para verificar a rastreabilidade do equipamento ou instrumento de medição. Continuando, exemplo de rastreabilidade no equipamento, instrumento de medição. Já no equipamento, o instrumento de medição envolve somente o equipamento e ou instrumento de medição e seus dados históricos têm que estar alinhados para serem recuperados. Continuação. Então aqui é o rodapé daquele documento que eu mostrei anteriormente, no slide anterior. Aqui é o rodapé do documento. Aqui marca a data, a descrição que teve revisão no documento é marcado nessa linha. E o motivo da revisão do documento: de repente, um novo equipamento entra em operação. Então aquela lista é atualizada para, quando for mandado para o laboratório, saber que tem um novo documento. E se houve um equipamento que teve que aguardar a manutenção, igual eu mostrei lá no slide anterior em vermelho, tem que marcar também, e a data deles aqui. E aqui a descrição e revisão do documento também, algumas ocorrências que teve. E aqui uma formulinha para definir o limite de erro. A, 1/3, 0,6 dividido por 3 é igual a 0,2 de milímetro. B, 1/4, 0,6 dividido por 4 é igual a 0,15 milímetro. C, 1/10, 0,6 dividido por 10 é igual a 6 centésimos de milímetro. É a formulinha que foi criada aqui, porque não existe nenhuma norma específica para definir limite de erro, mas os laboratórios normalmente usam essa técnica, ou fica a critério da organização definir seu limite de erro, de acordo com a criticidade do seu processo ou do seu produto.
E aqui vem o histórico do equipamento. Data, o equipamento. Aqui está marcado aqui, ó. 2019. 17/1/2015, treina. TR-002, responsável José, o equipamento foi extraviado. Está marcado lá em linha vermelha. Dia 4/2/2024, o micrômetro, relógio apalpador e o relógio comparador, que está marcado em linhas vermelhas, que nós anotamos no slide anterior, que é o M002, RA001 e RC001, o responsável José está aguardando manutenção. Então está marcado. Se porventura tem um equipamento que tem uma troca de peça, ou um parafuso, ou uma travinha do encosto, seja qual for, tem que ser anotado aqui. Essa é a importância e como é feita a rastreabilidade no equipamento. Eu amarrei o certificado dos padrões ao equipamento e ao certificado do equipamento. E mais um histórico do equipamento. Nota, outra opção é guardar os certificados anteriores e posteriores às calibrações e os registros gerados, o que poderia demandar alguns recursos adicionais ao processo. Então, é aquele caso que eu falei. Os recursos adicionais, a pessoa que gerencia o processo tem que ficar atento. Quando vencer os certificados dos padrões, tem que pedir a substituição pelo laboratório. E tem que monitorar o processo de calibração, para não passar equipamento sem calibração. E monitorar todo o processo. Essa é a maneira de fazer a rastreabilidade. Pode ver que na notinha do slide anterior, da norma ISO 9001-2015, do 7.5, fala um pouco do que deve ser feito com o processo de calibração. Então, foi alguns exemplos que eu passei para que as pessoas fiquem um pouco a par e possam trabalhar um pouco sobre esse conceito de rastreabilidade. Logicamente que ela pode ser melhorada, muda de empresa para empresa, sobre alguns recursos que as empresas usam para melhorar a rastreabilidade, para trazer mais segurança para os processos, produtos e serviços fornecidos pela organização, para que ela possa recuperar os dados em caso de necessidade. Agora que você sabe o que é rastreabilidade, eu peço um favor para você. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe seu like, seus comentários, compartilhe o vídeo e acesse o sininho, para que eu possa trazer vídeos novos como este. Abraços e até o próximo vídeo.